Agora sim, gente, continuando, né? A gente já falou um pouco sobre a Ilíada, a gente falou do mito de platonismo, né? E eu não fui além, né? Porque o que era o platonismo também? O platonismo era dizer que as coisas terrestres, as coisas mundanas, elas são as reais, né? Só que a realidade não era tudo o que de fato existiria nas coisas, né? Nós estamos vendo, nós estamos tocando nas coisas, mas seriam isso as coisas verdadeiras? E é aí que surge o conceito da metafísica, né? O conceito da metafísica, que é o que vocês vão ver quando vocês estiverem estudando filosofia no ensino médio, por exemplo. A além, né? Metafísica, além da física, né? Ou seja, o plano ideológico. E o platonismo ele defendia muito isso. Ele defendia muito isso. Quando nós chegássemos num plano das ideias, num plano superior, quando nós saíssemos da vida, passássemos para um outro plano, aí nós veríamos de fato o que as coisas são. Né? Isso é muito falado, tá, gente? Aquele filme ele é puro platonismo e metafísica, que é o Matrix. A trilogia Matrix. Para mim, um dos melhores filmes que já fizeram no cinema. Sensacional. Sensacional. Filmes de ação, né? Ação, filosofia, enfim. Eu acho sensacional. Aquilo é puro platonismo. Que as coisas aquilo que você está vendo, que você está tocando, não seriam de fato a realidade. Né? O plano da ideia seria de fato o real. Né? Mas, nesse vídeo passado, a gente estava falando já da Idade Média. E na Idade Média, com a necessidade, com a pressão, digamos assim, com o hegemonismo católico, aí você já tem um início aí de obras que defendam as ideias catolicistas, né? Vocês, alunos evangélicos, talvez não acreditem nessa mesma ideia, né? De que exista inferno, purgatório e paraíso. Tem alguns evangélicos, tá? E é o que a gente vai estudar em agosto. Tem alguns evangélicos que não acreditam que haja purgatório, tá? Que exista somente inferno para as pessoas que fizeram coisas ruins, etc. E o paraíso para quem fez coisas boas, tá bom? Mas os católicos acreditam que morreu, você passa primeiro por uma parte como essa, o purgatório, para você limpar os erros, né? Ou se você fez coisas muito ruins, né, muito perversas, você já vai direto para o inferno. Né? Isso o católico ele acredita. E isso é muito falado de uma maneira sensacional nessa obra aqui. A Divina Comédia do Dante é uma trilogia também, tá, gente? Fala sobre o inferno, um livro fala sobre o inferno, outro sobre o purgatório e outro sobre o paraíso, tá? E o Dante sendo guiado, digamos assim, pelo Virgílio. Virgílio, eu já falei para vocês sobre Virgílio. Olha só como uma coisa vai se ligando com a outra, né? Olha só onde é que está o Virgílio. Na Eneida, uma das maiores epopeias que já foram escritas, né? A epopeia Eneida, que fala sobre o Enéas, né? Que foi personagem na Ilíada, né? Não era o principal, mas era um dos secundários ali, né? É um dos poucos sobreviventes da queda de Troia. Ele foge com o pai, enfim, com uma criança, alguma coisa desse tipo. E ele funda Roma, e a partir disso aí, essa história inteira dele fugindo, dele fundando Roma, está contada aqui, ó, na Eneida, tá?
E o escritor que fez essa obra magnífica é um cara chamado Virgílio, tá? E ele é tão magnífico que o Dante, quem escreveu essa trilogia aqui, a Divina Comédia, o Dante usa o Virgílio como se fosse o guia, digamos assim, dele, Dante, nesses 3 espaços aqui. Olha só como uma coisa é ligada à outra. Sensacional, tá, gente? Sensacional. Quando a gente ainda continua falando do período da Idade Média, moderna e tal, aí você tem esse senhor aqui, que inclusive está nos nossos PDFs, um cara chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, que seria, digamos assim, quem fundou, quem criou a ideia de protestante, né? Teria sido aí o início das igrejas evangélicas, né? Aquela pessoa que foi contra as ideias dos católicos, né? Mas ele não foi contra todas as ideias dos católicos, não é isso. Ele foi contra ideias que eram práticas de fato caluniosas, criminosas até. Né? Você vender espaços, você vender entradas no céu. Não que algumas igrejas caça-níqueis, igrejas que se dizem evangélicas também não façam, que hoje elas fazem também. Vendem água divina, coisas desse tipo, né? Gente, é uma prática, essa prática de religiões, digamos assim, é uma prática sem leis, tá? Infelizmente. Ela deveria ser mais cuidada, mais rigorosa, principalmente em relação a impostos, né? Não sei se vocês sabem, nenhuma igreja paga impostos nesse país. Então, cada um hoje se abre uma espécie de um balcão de negócios quando abre uma igreja. Conheço gente, amigos meus, digamos assim, colegas, né? Que vão para igrejas praticamente não para rezar, mas para em busca de emprego, cabide de emprego, lambe-saco desculpa o palavrão, mas puxa saco das pessoas, coisas desse tipo, né? Que é uma prática totalmente absurda e errada, né? Há práticas ruins nas igrejas católicas, mas também há práticas muito terríveis nas igrejas evangélicas, né? Eu não estou querendo julgar nem A nem B, até porque também eu tento ser cristão, mas eu não frequento nenhuma igreja. Poderia frequentar qualquer uma, tá? Mas eu não me digo católico, nem evangélico, nem coisa desse tipo. Eu me digo, ou pelo menos tento ser cristão, né? Com muitas ressalvas, tá? Eu gosto muito da ideia do Cristo, tá? E gosto bastante de algumas ideias da Bíblia, né? Mas a Bíblia ela nunca deve ser lida ao pé da letra, digamos assim. Aquilo ali é uma linguagem de muita parábola, muito metafórica, tal. Você não pode ler aquilo ali a regra, até porque a sociedade naquela época era uma sociedade completamente diferente, né? Simplesmente porque a pessoa é um homossexual, ela vai para o inferno, né? São coisas absurdas, né? 9 minutos. Deixa eu dar uma pausa aqui e aí a gente encerra. Eu coloco um último vídeo aqui.